Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos Médicos. No programa de hoje, a gente vai olhar de cima, como espectador, um processo de reconciliação entre os personagens Odila, Amaro, Evelina, supervisionados por Clarencio, pela irmã Clara. É bem interessante, você não pode perder, fica atento aí. Para mim, é um privilégio poder estar executando essa tarefa na companhia ilustre de pessoas tão especiais como a Emily, como o Conrado. Emily, muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente. Olá, eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade maravilhosa estar fazendo esse trabalho. Vamos lá. Conradinho, muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É muito bom estarmos sempre juntos e aprendendo aí com tudo que essa história, né, Carlos, a gente costuma dizer, é a nossa própria história, que André Luiz nos trouxe aí para que a gente possa olhar para ela e tomar as nossas decisões. Vamos em frente. Bom, como todos sabem, o Diálogos Médicos é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é veiculado no YouTube da AME São Paulo, na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Enfim, está em tudo quanto é lugar. Você pode ter acesso a esse conteúdo em áudio, em vídeo, enfim. E pode também divulgar, mandar para pessoas que você conhece, porque realmente traz aprendizados muito importantes, né? No capítulo de hoje, a gente vai ver como que a Odila, sob a supervisão e sob a influência direta da irmã Clara, começa a descascar os embrólios que ela estava metida até bem pouco tempo. A Odila passa de obsessora a anjo guardião, a anjo influenciador, para tentar resgatar, para tentar desfazer toda a atrapalhada que ela ativamente fez, né? O livro está muito bem escrito e eu queria ler alguns pedacinhos, né? Porque eu acho que são importantes. Então, como introdução, vem assim, capítulo 25, Reconciliação, né? Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu com um silencioso apelo à vida mental. Então, é a Odila tentando resgatar, não é? Tentando consertar as coisas, e na relação dela com o Amaro não consegue perceber ninguém falando, né? A Odila falando. Ele consegue sentir como se fosse uma espécie de intuição, enfim, não é uma coisa tão direta, né? E aí, a Odila: não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Então, a Odila está o tempo inteiro fazendo o que tem que ser feito, mas em conflito com ela própria, não é? Será que é isso mesmo, não é? Eu estou tentando ajeitar as coisas para que o meu marido, o meu ex-marido, né, o meu viúvo, reate, não é? Estabeleça uma relação afetiva com a minha, entre aspas, rival, aquela que eu estou infernizando a vida dela há tanto tempo aqui, obsedando ela. E aqui eu queria só fazer um parênteses, né? O processo obsessivo que a Odila exerceu sobre a Zulmira foi uma coisa tão intensa que a Zulmira, em algum tempo mais, acaba desencarnando, né? E esse processo obsessivo que a Odila estava exercendo sobre a Zulmira só foi possível ou foi grandemente facilitado pelo estado de espírito que a Zulmira se encontrava, atormentada pelo remorso, né, de não ter feito o que ela poderia ter feito para evitar a morte do Júlio, que morreu afogado, e em alguns momentos ela até tomara, puxa vida, se ele morresse, isso poderia resolver grandes problemas, enfim. Em alguns momentos ela até tinha um quesinho de vontade que acontecesse, né? Então, esse sentimento
remorso, não é? Leva ela para um nível vibratório mais baixo. E aí, um outro ser com um nível de vibratório mais baixo, de ciúmes, né, de não querer, não admitir dividir o ex-marido, o marido, o viúvo, não é? O Amaro com essa outra pessoa, que é a Zulmira. Então, isso tudo dá liga para um processo obsessivo bastante complexo, né, e bastante eficiente do ponto de vista de atazanar a vida do obsedado, né? Que aqui, gente, não é nenhum santinho. Aqui, como em nenhum processo obsessivo, né? Não há santinho. Nem o obsessor é santinho e nem o obsedado é santinho, né? Então, o processo ele é um processo de dois lados, né? Se um não quer, dois não briga. Quer fazer algum comentário, gente? Emily, Conrado? Ô, Carlos, é legal esse tema que você falou, essa colocação, né, sobre não há nenhum santinho. Eu sempre lembro que a doutora Marlene sempre dizia, quando estava nas reuniões de desobsessão, que muitas vezes ela observava e ela não sabia se tinha mais dó do obsessor ou do obsediado. Porque nessa reunião existe uma apresentação clara dos fatos, né? E aí você é colocado frente a frente a uma situação que você foi responsável, e aí acho que é muito legal você fazer essa pergunta para si mesmo, né? Que é assim, como será que eu reagiria se eu tivesse passado por tudo isso como essa pessoa passou e eu mesmo que provoquei? Como será que eu estaria agindo agora? Então, não dá para dizer que... É claro que o processo de perseguição, de violência, de abalar a vida do outro, atrapalhar a vida do outro, não é nada correto. Mas está muito longe da gente dizer que não faria até mesmo pior do que eles, né? Exatamente. O que é justiça? Né? Nós temos, assim, uma visão ainda muito rasa do que é justiça, né? A gente olha sobre a justiça dos homens muitas vezes, mas o que é justiça, né? Eu acho que fica essa uma reflexão de tentar olhar profundamente o que é justo, né? Então, porque, eu vou fazer justiça, eu vou me vingar, eu vou cobrar o que foi feito comigo. Então, enfim, são reflexões muito importantes, né? E nesse processo, né, da Odila tentar influenciar o Amaro a organizar a casa dele, enfim, se reconciliar com a Zulmira, ela diz assim, no fundo, ela não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Então, ela estava agindo no sentido de harmonizar as coisas, mas ela não conseguia ainda sentir plenamente que ela não tinha mais ciúme, não é? Entretanto, aceitava, ela, Odila, né, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Então, ela tinha consciência de que, apesar dela não se sentir tão sem ciúme assim, mas ela estava operando um reajuste nela própria. Ela é a maior beneficiária de todo esse processo que ela está sendo... que ela está provocando, né? E aí retoma aquele momento que eu falei no programa passado, né? A supervisão o tempo inteiro, porque a Odila é uma benfeitora aprendiz. Ela está começando uma mudança, não é? Então, ela não é ainda uma benfeitora. Ela está começando esse processo de mudança. Esse processo de mudança é cognitivo, ela entende que ela precisa fazer isso, mas o sentimento ainda é diferente. E aí, Irmã Clara no pé dela. Irmã Clara diz, prossigamos firmes, minha filha. Todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Então, a Clara, relembrando ela, reforçando essa ação que ela está tentando exercer, né? A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. Então, aqui a irmã Clara reforçando
essa vontade, não é? Essa determinação que a Odila tava de consertar as coisas, né? E um pouquinho para frente, o André diz que eu notei do tórax de Amaro emanava um largo fluxo de energia radiante. No momento, então, em que o Amaro estava buscando, sob a influência da Odila, uma reconciliação com a Zulmira, porque, afinal de contas, o Amaro contraiu segundas núpcias, né, casou depois que a Odila desencarnou, casou com a Zulmira, ele não pegou qualquer uma, vou casar com essa. Não, existia uma afeição, existia amor que levou ele a contrair núpcias com a Zulmira, não é? Então, no momento em que ele começa a tentar a reconciliação, reatar os laços de amor entre ele e a nova esposa, a Zulmira, né? Emana uma luz, como o André descreve aqui, verde prateada do tórax dele. E o Clarencio calmamente informa: como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, emite forças que não deixam margem a engano. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. Então, a ação do Amaro buscando uma reconciliação é decisiva para a recuperação da Zulmira. A Zulmira, gente, estava em frangalhos, ela estava um trapo, com a Odila em cima dela há muito tempo. Então, ela estava sucumbindo, assim, de uma forma lamentável, né? Na medida em que, primeiro passo, conseguiu tirar o obsessor, né? Através de toda a influência amorosa da irmã Clara, mas ainda a Zulmira está aquele trapo, ela ainda está em frangalhos, né? Então ela precisa se recuperar. E essa força e esse sentimento que o Amaro, na tentativa de se reconciliar com a Zulmira, essa energia que ele emana, isso um elixir, é uma força muito grande para a Zulmira se recuperar. E segue o texto. Entretanto, a imagem de Júlio, bom, aí o Amaro falando, Zulmira, a gente precisa se reconciliar, não faz sentido a gente ficar sofrendo desse jeito, né? E aí a Zulmira fala, entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Não fiz tudo o que eu deveria fazer para salvar o filhinho que me conferistes. E aí o Amaro, esquece isso. Indiscutivelmente, o Júlio nos faz muita falta. O Amaro, ele é magoado, sim, com a perda do filho. Enfim, é um filho, gente, que desencarnou, que ele amava muito. Qualquer um de nós que passar por uma experiência dessa, eu até na madeira para isolar, que deve ser uma sensação muito ruim perder um filho, né? Então, é óbvio que esse filho, Zulmira, me faz muita falta. Ele faz muita falta para nós, né? Mas a gente não pode ficar preso a essa lembrança do passado, porque a gente tem um presente aqui, ó, latente, para que a gente consiga resolver, para que a gente possa ter um futuro melhor. Em suma, é essa a retórica, né? O carinho do meu caçula significava muitíssimo para mim. Enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, víamos que a Odila, então, o tempo inteiro ali, influenciando o Amaro para poder dar força para a Zulmira, enfim, e resgatar isso, né? E aí, o Amaro senta do lado da Zulmira, enfim, está ali conversando, né? Aí a Odila vai para o quarto da filha, vai para o quarto da Evelina. A Evelina está em desdobramento, né? Tá dormindo, o corpo está em repouso, mas o espírito está desdobrado, né? Aí a Odila coloca a mão na cabeça dela, chamando ela, não é? E a Evelina volta e dá de cara com a mãe. Minha mãe, que felicidade, abraça a mãe, isso é em espírito, não é? E aí a Odila, depois desse inicial encontro, né, ela fala, Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. O seu pai e eu não podemos dispensar a sua ajuda. A saúde e a paz da Zulmira depende a felicidade da continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros.
Então, olha o ensinamento, olha a coisa que a Odila está tentando fazer, olha a eficiência, vamos dizer assim, né, da influenciação da Odila sobre essas pessoas na casa dela, né? Gente, vocês querem fazer algum comentário? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Sigo mais um pouco. E aí a Evelina, né? Mãezinha, eu tenho orado e tenho pedido ao seu coração que nos auxilie. Vamos relembrar aqui uma coisa. Toda essa história desse livro, toda essa ação do Clarencio, do André Luiz, agora da irmã Clara, não é? Atuando nesse lar, isso partiu de uma prece refratada, né? A Evelina pedindo para a mãe, Odila, que auxiliasse a reorganizar a casa dela. Só que no momento em que essa prece estava sendo feita, a Odila estava mais do que envolvida no processo de vingança. A Odila era o pivô da desordem da casa. Então, a Odila não tinha a menor condição de atender qualquer prece, principalmente uma prece dessa, não é? No entanto, a força que tem uma prece, essa prece não poderia ser atendida pela Odila, mas ela foi refratada para que outras entidades, para que outros seres que estivessem em condição pudessem auxiliar, vir em socorro da Evelina a partir dessa prece que ela está fazendo. Olha que reflexão importante essa da prece refratada, né? Então, em outras palavras, nenhuma prece que se faça com o coração ardente, enfim, com sinceridade, ela se perde, não é? Porque se você está fazendo uma prece para que alguém te ajude, e esse alguém não tem condição de te ajudar, o plano espiritual trata de refratar, de redirecionar essa prece para quem de direito, para quem possa efetivamente trazer auxílio a essa pessoa que está pedindo. Acho que isso aqui merece um comentário, hein, gente? É importante, né, Carlos, a gente cultivar essa certeza dentro da gente, né? Principalmente quando a gente experimenta, e é normal experimentarmos um desânimo, né? Parece que as coisas não caminham da maneira com que a gente gostaria. E até mesmo aqui, no caso da Zulmira, é muito importante porque ela estava num processo de culpa muito pesado, né? Claro que tem justificativas, e você mesmo falou como é que cada um de nós se sentiríamos nesse caso, mas a gente precisa desenvolver essa certeza de que mesmo no processo como esse, em que ela se sente tão culpada, nós não estamos desamparados. Tem uma frase, Carlos, que o nosso querido amigo Marquinhos, ele sempre repete, às vezes em uma prece, né, que ele repete essa frase, eu gosto muito, que ele diz assim, não, nem o pior ato ou pensamento que a gente possa fazer na vida, seja ele qual for, é capaz de mudar ou diminuir o amor que Jesus sente por nós. Nós podemos ser a pior pessoa do mundo, podemos ter errado de maneira muito comprometedora, mas isso não vai... É até emocionante a gente pensar numa coisa dessa, né? E esse é o caminho para a gente, porque quando você pensa que Jesus é capaz de amar nesse nível, nós precisamos nos permitir tentarmos fazer isso, pelo menos com nós mesmos, né? Conosco mesmo. Porque você pode errar, você pode se comprometer, você pode meter os pés pelas mãos, você pode matar, você pode fazer o que for. E isso também é uma coisa que tem me ensinado muito no julgamento do outro, né? Às vezes a gente vê uma situação em que
a ação do outro desperta na gente uma certa raiva, um certo ódio, né? E dá vontade da gente revidar, dá vontade da gente exigir penas muito severas, né? E aí eu lembro assim, esse ser humano também é amado por Jesus. E o que acontece no final do dia é que cada um vai responder segundo as suas ações, mas não vai deixar de ser amado, não vai deixar de ser, não vai deixar, e eu acho que o que você falou aqui é importante, não vai deixar de ser apoiado na sua mudança, na sua transformação, no momento certo. Então, se a gente está desanimado, se nós erramos, se nós cometemos falhas muito difíceis, vamos nos permitir abrir o campo para que a espiritualidade, como você bem colocou, possa nos acessar e nos ajudar a sermos melhores, né? Sim. Emily, já eu dou espaço para você fazer seu comentário. Aqui vem um outro ensinamento muito importante, não é? Quando a Evelina diz que fez a prece e a Zulmira, a Odila estimula ela a continuar, não é? Mas ela diz aqui o seguinte, ó, olha que importante isso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Não se detenha somente em rezar. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Ser o anjo do serviço em nossa casinha singela. É importante fazer a prece? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê o estrago que essa prece fez, estrago no sentido oposto, não é? A influência que essa prece sincera da Evelina teve, não é? Então, é importante, sem dúvida nenhuma, é importante orar. Mas a oração sem ação é como uma flor que não cheira, né? Então, sim, façamos as nossas preces, mas sim, levantemos da cadeira e tornemos, vamos facilitar que a nossa prece, que o objeto da nossa prece possa ser atendido. Então, reza e trabalha. Busca a realização daquilo que é objeto das suas preces. Acho que esse é um grande ensinamento, né? Bom, e aí ela ficou bem atenta, levantou rapidamente, escovou o dente rapidinho, passou na copa, pegou uma bandeja de um café da manhã simples e levou no quarto da Zulmira. A Zulmira, que estava lá se entendendo com o Amaro, não acreditou que a Evelina estava entrando no quarto dela com a bandeja de café da manhã. Nossa, o que aconteceu essa manhã, né? Parece que um anjo esteve aqui entre nós, né? E aí, muito grata, e aí a Evelina diz o sonho que ela teve com a mãe, não é? E que a mãe tinha pedido para ela ajudar a organização, a harmonização da casa, não é? E aí a Zulmira fica muito grata, e isso dá a Zulmira uma energia muito grande, enfim, ela vai se restabelecendo, né? E no finalzinho do capítulo, a Odila começa a chorar, e a irmã Clara abraça ela e diz, é verdade, quando o amor sublime penetra em nossos corações, a luz do Senhor passa a reger os passos da nossa vida, né? Desculpa, a irmã Clara estava chorando de alegria, não é? Mas era uma alegria ainda insegura, será que eu estou fazendo certo? E aí a irmã Clara vem em socorro dela e fala, pode chorar, chora, que esse choro é de alegria, isso está tudo bem. Queridas, querido, estamos em cima da hora. Eu quero passar a palavra para vocês e já quero desejar a todos uma excelente semana e que a gente possa estar aqui novamente na semana que vem. Emily. É isso aí, eu acho que esse capítulo traz a reflexão sobre amar, né? Realmente o profundo significado desse que é o requinte dos sentimentos, né? É o maior sentimento. Então, algo importante para a gente olhar. Obrigada, gente. Uma gratidão profunda por estar aqui. Até a próxima. Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus.